In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, então, caríssimos, aí na quinta-feira da primeira semana da Quaresma, celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. Hoje, afinal, é abandonada e relegada a nada. Que coisa, né? A cátedra está abandonada, até fisicamente, porque Francisco não senta no trono de Pedro. Mas sim, sobretudo, magisterialmente, a cátedra está silenciada. Já não se ensina mais, desde Roma, já não se ensina mais. Desde que esse homem veio a usurpar o trono de Pedro, a coisa é assim. Nós vimos isto em todo o seu antipontificado. Antipontificado. Com certeza marca fortemente Amoris Laetitia, onde se encontram as heresias formais, né? Hoje explicitadas, hoje mais melhor colocadas. E essa é uma distinção que nós podemos fazer, como as Sagradas Escrituras dizem as coisas certas, hein? O Cateron que foi Bento XVI. Mesmo lá, quietinho, mais ou menos, né? Quietinho e depois da renúncia, que força que a cátedra de Pedro exercia. Né? Porque houve, com certeza, coisas assim pavorosas. Esse homem abriu a boca e literalmente, quando ele deu o boa noite pagão lá na Sólia de São Pedro, quando foi apresentado como Papa, quando ele deu aquele boa noite, lembram? Ali começou o paganismo na igreja, ali, com aquele boa noite. Desde ali, muita coisa nos assombra. Amoris Laetitia já disse. Aliás, todas essas conclusões de sínodos, tá? Todas elas. Mas me impressiona muito a Pachamama, lá no São Pedro, hein? Cultuando essa deusa. Sim, desde o início, o vetor da igreja já não é mais para Deus, mas para o mundo. Então, impressiona o jeito como o antipapa encarnou e se fez garoto dos valores do mundo. E aí está o planeta, né? A casa comum, como ele gosta de chamar, a casa comum. Isso aí desde o início, desde o princípio. Desde o princípio. Também, desde o princípio, ele carregou para... Lembram quando ele enfrentou, e nem posso dizer a palavra, pão, né? Mandando fechar as igrejas? Foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. Aquilo foi uma coisa tremenda. Então, desde esse homem, mas depois que o Cateron foi tirado, aí agora começam a vir as coisas à tona. Né? Fiducia supplicans é uma delas. Isso para ele é potencial porque ele sente, né? Na própria mente. A agenda gay, lembro que foi uma das lutas de já João Paulo II, no fim do Santificado, assunto de Bento XVI, a agenda gay, foi uma luta que
Bento XVI enfrentou, pois Francisco encampou ela desde que veio ao Brasil e disse aquela famosa frase: quem sou eu para pagar? Mas agora, em Fidúcia Supplicans, ali a coisa ficou explícita, completamente. Veja que diferença faz a presença de Bento XVI na cátedra de Pedro. Né? Que diferença fazia. Agora, suprimido o Caterron, olha a Sagrada Escritura, suprimido ele, a coisa sai explicitamente. E tudo está vindo agora, tudo agora está vindo. Não nos iludamos. Quando, por exemplo, sai do Vaticano uma nota condenando a maçonaria, porque agora, nessas últimas 2 semanas, a maçonaria teve reuniões importantes com cardeais. Né? E Coco Palmério, que foi um desses que saiu, agora foi a Francisco dizer que a igreja devia abrir um diálogo permanente com a maçonaria. E se nós vamos olhar no outro lado, isto é, as manifestações das lojas maçônicas, elas estão vibrando e encomiando Francisco, aplaudindo ele e dizendo como agora realmente a maçonaria está sendo reconhecida pela igreja. Essa que é. Não é aquele documento que saiu, sei lá, como as esquerdas no Vaticano recentemente. Não, mas é esse movimento que é o que Francisco quer e promove. Saiu, ainda quando o Caterron estava aí, saiu uma nota também do Vaticano que criaram uma comissão das diaconisas. E a nota, a manifestação da comissão foi negativa. Não, nunca na história houve diaconisas na igreja. Tá? O que se chamou de diaconisa não tem nada a ver com os diáconos como nós os temos na igreja. Não é isso. Mas era simplesmente um trato respeituoso com as mulheres. Então, mulher que, na intimidade, tinha esse trato com as outras mulheres para o sacerdote homem não se envolver. Só nessa parte. E contudo, queridos, contudo está hoje, essa semana, diante de Francisco, sim, cardeais belgas foram lá, dizendo que ele tem que dar o diaconato às mulheres. É isso que ele quer. E os cardeais belgas também calcaram no ponto do celibato opcional para os sacerdotes, para os padres. O celibato opcional. Né? Que a igreja tanto amarrou a luta de Paulo VI, né? João Paulo II, né? Tanto amarrou isto. Mas vai vir, queridos, vai vir coisas tremendas. Vai vir o sacerdócio feminino. Né? E não recebeu Francisco com honras e galas as obispas, as bispas anglicanas lá no... Ele está mudando a visão. Está mudando a visão da coisa. Começa por aí. Ele vai vir com isto. Vai vir sim. Vai vir sim. A coisa é tão tremenda, tão... Bom, assim, e já vamos falando então na Eucaristia, que é o ponto focal, o ponto principal. Né? Nem vamos lembrar que logo depois da morte do Caterron, a perseguição, a missa tradicional assumiu áreas de perseguição ferrenha, né? De forma que hoje é proibido rezar. Simplesmente isso. É proibido rezar a missa tridentina. Né? Simplesmente proibido. E já atacaram a consagração, o conceito protestante de consagração, não mais a nossa transubstanciação, mas a consubstanciação, como se no pão pudessem coexistir ao mesmo tempo as duas substâncias,
a do pão e a de Deus, a de Jesus. Consubstanciação. Não é só mais a transubstanciação, a mesma, aquilo que era a substância de pão, agora transformada na substância divina. Não é mais isso. Né? Então, vai vir o ataque à Eucaristia tremendo, né? Com a ordenação, já com a ordenação de mulheres como sacerdotisas e bispas. Né? Sim, sim. Até que eles anulem completamente. Aliás, uma missa celebrada por mulheres já será nula de fato, ipso facto. E então nós devemos... temos o caso da Alemanha, não podemos esquecer o caso da Alemanha. Dois casos importantes. O caso da Alemanha, onde o Vaticano... Tem vozes do Vaticano pedindo uma intervenção da Igreja no Vaticano. Que se mande uma... Miller agora saiu pedindo que se mande uma comissão apostólica visitar os bispos rebeldes da Alemanha. Mas aí Francisco não se move. Aí Francisco deixa rédeas soltas. E tem o caso aqui, não é só a Alemanha, tem o caso aqui, mais latino-americano, da teologia da libertação. Quantos documentos. Exarado já por Ratzinger, quando ainda prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, sob João Paulo II, condenando terminantemente a teologia da libertação. E agora, Francisco deu rédeas soltas, habilitando os padres, soltando completamente a teologia da libertação. Então, a coisa é de tal forma, queridos, de tal forma, que hoje nós devemos dizer que a completa confusão em Roma. Se Roma mexe numa coisa, vai sair a dúvida, a incerteza, a insegurança. Se Roma faz alguma coisa, é certamente, precisamente contra a tradição, contra as Sagradas Escrituras. Não deixemos de lado esse ponto também, hein? Inclusive contra as Sagradas Escrituras. Quem vê todas as interpretações que Francisco faz das Escrituras, né? O milagre dos pães que não existiu, né? Até dizer que Casper é o seu livro de cabeceira, que vai completamente contra as Escrituras e contra a divindade de Jesus. Tudo isso nos leva a crer, queridos, mais tranquilamente, que vão ainda atacar tudo isto. Isto é, a própria divindade de nosso Senhor, as Escrituras e a divindade de nosso Senhor. Vão atacar ferrenhamente isto ainda. Então, hoje, tudo aquilo que é a Igreja Católica, mesmo de fato católico, já não existe mais. A começar por esta missa, que esta é verdadeiramente católica. Já não tem mais nenhuma segurança. É perseguido. Tudo aquilo que tem um matiz verdadeiramente católico, isto é odiado por Francisco, seus cardeais, seus bispos, seus papas. Ele está adimplindo agora, cada vez com mais força, mais explicitamente, com o encargo que lhe foi combinado pela máfia de St. Gallen ao elegê-lo fraudulentamente. Era para ele modernizar a Igreja, sendo que modernizar a Igreja aqui é colocá-la a par e passo com essas igrejas protestantes evangélicas, neocatecumenais e não sei o quê, que destroem tudo, a começar pela palavra. Começam por destruir a palavra de Deus, interpretando-a cada um segundo a sua cabeça e ao seu momento. Então,
ele está, com certeza, fazendo essa modernização da igreja. Tarefa combinada pela máfia de Santa Gallen. E ele está, agora que o Cateron foi afastado, agora ele está mesmo fazendo isso com toda a força, com todo o vigor. De tal forma que nós não podemos mais reconhecer a Igreja Católica nele. Não dá, de fato, nos seus cardeais, nos seus bispos, nos seus padres, não se pode mais reconhecer a Igreja Católica. Ontem, ouvindo uma palestra, uma entrevista do Padre Moore, que escreveu um livro sobre esses últimos acontecimentos da Igreja, ele disse uma coisa que realmente me agradou muito. Ele disse, vejam, Jesus não veio, e serve tanto para os evangélicos, Jesus não veio escrever um livro. Se o pai tivesse mandado Jesus vir para escrever um livro, mandava ele com caneta e papel, né? Fazia ele sentar e escrever. Ou então ele tomava os apóstolos como seu secretário e dizia, agora tome caneta e papel. Ainda escolheu ignorante, gente que mal sabia falar. Olha a carta de Pedro hoje também. Então, não, Jesus não veio escrever um livro, não veio escrever a Bíblia. Não veio escrever um livro. Jesus veio fundar uma igreja, uma companhia de homens que fossem seus. E colocou sobre eles, como nós vimos hoje no Evangelho, a Pedro. Tirado Pedro, vai se desfazendo esta igreja. Vai se desfazendo. E nós tomemos cuidado, nós que queremos seguir fielmente a Igreja Apostólica até a renúncia de Bento XVI, nós tomemos cuidado, porque as divisões entre nós, cuidado para não chegar ao essencial e nos desfigurar, e não sermos mais como eles, acabamos por ser uma seita, no meio de todas essas seitas. O Vaticano hoje é uma seita, no meio de todas essas seitas que assolam o mundo. Uma falsa religião, no meio dessas muitas falsas religiões que hoje assolam o mundo, né? Continuam no mundo. Cuidado, tomemos nosso cuidado para não nos tornarmos também assim, uma falsa religião, uma falsa seita. Tá? Precisamos seguir sendo católicos. A divisão nos rodeia, querendo nos devorar a nós também. Nós precisamos fincar pé e dizer, não, nós seguimos a Igreja de Cristo, no seu magistério, como Cristo a deixou para Pedro, e desde então aos seus sucessores, ao magistério dos seus sucessores, até a renúncia de Bento XVI. Temos que fincar pé nisto, queridos, fortemente, né? Seguir a Pedro. É isso que a cátedra de Pedro. É isso que nós precisamos tomar a sério de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.